iniciou na minha infância, né? Deus ele fez uma promessa na minha vida que um dia eu cuidaria de um rebanho, de algumas pessoas. Mas naquele momento eu não tinha ideia do que Deus tinha para minha vida. E no fundo do meu coração eu não queria. Então, a Mover de Deus surgiu na nossa vida num momento de bastante procura por algo novo de Deus. Aí nós conhecemos a Mover de Deus, ficamos vislumbrados com o poder de Deus, com a ação. O pastor Elias muito jovem, solteiro, o Mover de Deus se movimentava aqui dentro. Hoje, se eu tenho uma família, se hoje eu tenho um emprego, se hoje eu posso falar que eu sou alguém, foi através do ministério AD Mover de Deus. Nesses 22 anos, pudemos vivenciar o mover de Deus em nossas vidas em diversos momentos. Momentos de bonança, mas também de dificuldade, de alegria e de tristeza. Mas em todos, o Senhor esteve conosco e nos ajudou a prosseguir. É isso que alguns dos nossos pastores contarão a partir de agora. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Elias Melo, aqui da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Mover de Deus. Eu vou contar um pouquinho da minha história, um pouco da história do ministério. Deus ele fez uma promessa na minha vida que um dia eu cuidaria de um rebanho, de algumas pessoas. Mas naquele momento eu não tinha ideia do que Deus tinha para minha vida. E à medida que o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo. E Deus foi levantando pessoas que confirmavam o que Deus tinha para minha vida. Eu passei muitos processos até aceitar o que Deus tinha para minha vida, aceitar o chamado. Há 22 anos atrás, a gente estava ali numa casa de oração, um espaço cedido, e a gente fazia alguns cultos. Naquele período, comigo tinha mais ou menos uns 8 pastores. E houve uma reunião nessa casa, né, para que alguém fosse o líder. E nessa reunião, em meio à oração, no jejum, as pessoas citaram o meu nome. E naquele momento, eu não queria, mas eu sabia que era o início de tudo aquilo que Deus tinha determinado para a minha vida. Foi algo que não precisou da mão do homem, mas o próprio Deus, ele foi fazendo as coisas acontecerem. A gente não falava sobre arrecadação de valores, mas o espaço foi ficando pequeno. E a gente percebeu que existia uma necessidade de ampliar a tenda, né? Ampliar o espaço, né? E a gente teria que alugar um salão para começar ou ali surgir, de fato, uma igreja. E assim aconteceu. Naquela época, há 22 anos atrás, uma pessoa disse: olha, Elias, no caso Elias, porque ainda não era pastor, não tinha sido consagrado, vou dar essa oferta que eu nunca mais me esqueci, no valor de R$10, e quando você alugar o prédio, você pode estar pintando ou fazendo alguma coisa com esse valor. Bom, com essa ajuda financeira, no valor de R$10, que foi uma bênção, eu vi um salão aqui no bairro, né, na Rua 10, mas tudo isso com muito medo, com muito receio de não honrar esse compromisso, porque a gente não tinha recurso financeiro. Mas Deus, mais uma vez, foi muito bondoso com a gente, foi suprindo as nossas necessidades, porém a igreja não foi aceita naquela rua. As pessoas não queriam que a igreja permanecesse naquele lugar. E a gente começou a orar a Deus, para que Deus entrasse com providência. E nesse intervalo, Deus começou a salvar as vidas, né? Então a rua ficou dividida, o pessoal acabou aceitando a igreja naquele lugar, até porque a gente é muito disciplinado com horário, e quando deu beirando um ano e meio, o salão não comportava mais o número de pessoas. Foi quando a gente começou a pensar em um outro lugar. Eu vi um salão no Parque Veredas, onde a igreja está ali, né, presidida pelo pastor Daniel. O proprietário não queria alugar o salão, porque teve um problema com o antigo inquilino, mas ali conversando,
eu posso até citar o nome, porque é uma grande amiga, a irmã Célia. Ela falou, olha, eu senti de alugar o salão para você, eu senti Deus na tua vida. Então, a Mover de Deus surgiu na nossa vida num momento de bastante procura por algo novo de Deus. Eu estava terminando o ensino teológico, a gente ingressou na faculdade teológica, e quando eu estava finalizando a teologia, eu buscava algo que preenchesse mais a minha vida. Foi quando um rapaz que congregava com a gente, chamava Anderson, me mostrou essa igreja. O Mateus era criança de colo, estava para fazer 1 ano ainda, e aí nós conhecemos a Mover de Deus, ficamos vislumbrados com o poder de Deus, com a ação. O pastor Elias muito jovem, solteiro, o Mover de Deus se movimentava aqui dentro, e aí a gente entendeu que era Deus nos direcionando para congregar aqui mesmo. Então a gente migrou para essa igreja, foram momentos de muita alegria, e não muito tempo depois, aprove ao Senhor nos dar a sede. Eu não queria toda a vida pagar aluguel. Eu fazia um programa aqui na Tiburcio de Souza, coincidência ou não, um dia o carro quebrou e eu vim fazer esse programa a pé e eu vi esse salão que nós estamos hoje, aqui na Tiburcio de Souza. O valor era altíssimo, né? A gente não tinha dinheiro, mas a gente tinha fé. E na época Deus implantou isso no meu coração de comprar este lugar. Mas eu tinha praticamente 23, 25 anos, ainda um menino, não tinha muita experiência. Tinha alguns receios, mas eu sabia que Deus estava falando comigo e me impulsionando a dar um passo maior. A história é longa, mas eu quero dar uma resumida. Eu entrei em contato com o proprietário e na época ele me falou um valor altíssimo. Eu orei a Deus e Deus falou no meu coração que esse lugar seria nosso. E eu perguntava para Deus como. E ele me dizia, eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata. Eu sou o Deus do impossível. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Entrei em um consórcio que foi uma inverdade, mas mesmo na inverdade eu vi a mão de Deus agindo. A gente estava pagando aluguel no Veredas, eu estava no consórcio, muita coisa acontecendo, os ventos soprando, mas a voz de Deus continuava falando forte ao meu coração, que eu não deveria temer. E dentro desse processo, eu conheci uma pessoa lá na empresa que me falou o que estava acontecendo. Se caso a gente desse um lance, poderia antecipar as coisas, mas eu não tinha recurso, e mesmo assim eu falei que daria um lance. E o tempo foi passando e nada de acontecer, da gente ser contemplado, e houve ali uma situação criada por Deus, gerada por Deus, um momento que eu não aguentava mais, não suportava, tanta luta, tanta prova. E naquele momento eu abri a Bíblia, orei ao Senhor, e saiu que o 4º homem se apresentava na fornalha de fogo ardente. Assim aconteceu. No meio de um desempate, o nosso número saiu, tá? O número da vitória, mas eu tinha que levantar 60% do valor, mais ou menos, do prédio. Eu não tinha, mas em menos de 48 horas, Deus levantou pessoas que ajudaram. A gente conseguiu, dar esse valor do lance. Aqui era um imóvel praticamente abandonado, a gente trabalhou 40 dias até entrar aqui na igreja, mas trabalhando e agradecendo a Deus. Alguns documentos precisavam serem atualizados, aconteceu ali, infelizmente, situações contrárias que adiaram da gente entrar nesse salão, mas com tudo isso que aconteceu, que eu estou resumindo, a palavra de Deus prevaleceu. Que ele ia agir, que ele ia fazer, e assim o Senhor, ele trabalhou, ele agiu. E as pessoas me ligavam, como que você conseguiu, comprar um imóvel tão novo? Porque eu não tinha nem 25 anos na época. E eu dizia, sobrenatural a gente não explica, mas a gente vive. Foi uma alegria, foi algo estupendo. Para nós, foi algo que mudou a nossa percepção do que Deus poderia fazer na nossa vida. E aí nós conhecemos aquele salão majestoso, e só que ele não estava daquela forma bonito, Então precisou de um trabalho duro ali.
precisou de arrancar os materiais que tinha ali dentro, trabalho duro mesmo, a gente se revezava entre os obreiros trabalhando, e foi algo que mudou muito a percepção do que Deus faz através dos jovens. Eu entendi que Deus se movimenta através de jovens, e Deus usa jovens para incendiar essa nação. Nós temos jovens incendiados por Deus, e a mocidade marcou a nossa geração. Nesse momento, a mocidade é que mais trabalhou, nos auxiliando, braçal mesmo falando, e aí nós concluímos a obra da sede e vamos congregar. Fizemos o culto de inauguração, 40 dias de culto direto, uma glória de Deus, Deus se manifestando na casa. Porém, quando passou os 40 dias de culto, aproximadamente 50, 60 dias depois, surgiu as preocupações com veredas. E agora? O que nós vamos fazer com veredas? Uma igreja bonita, montada, vamos fechar? Evidente que não. Aprove ao Senhor levantar 2 homens de Deus. Na época, pastor Benedito e pastor Anderson. Voltamos para cá, começamos do zero, veredas tudo novamente, já estava toda montada a igreja, mas foi nesse momento que a gente decidiu continuar com a obra, com a autorização do nosso pastor Elias. Ele nos abençoou e disse, continue a obra. E nós continuamos a obra, e o pastor Benedito, juntamente com o pastor Anderson, deu o pontapé inicial, e depois aprovei ao Senhor passar essa obra para minhas mãos. E desde então nós estamos aqui, né? Graças a Deus, fazendo a obra do Senhor, acreditando no novo de Deus, transformando vida. E hoje, tudo que nós estamos vivendo são as promessas de Deus se cumprindo, porque nós temos vivido um verdadeiro milagre. Né? A nossa vida é um milagre. E eu digo para todo mundo que tudo que aconteceu aqui no ministério, na mover de Deus, não foi a mão do homem, mas sim a mão de Deus. Além de Deus, sempre tiveram pessoas do meu lado, pessoas de oração, com muita fé. E dentro desse contexto, Deus foi levantando também pastores e congregações, como ali no Parque Veredas, 2 no Indaiá, um período no Rio Grande do Sul. Né? A igreja ela tem crescido, ela tem avançado, e o nosso alvo são almas para o reino. Porque através do pastor Elias Melo de Medeiros, outra hora eu não era ninguém, e um dia, pela misericórdia do Senhor, conheci ele trabalhando numa fábrica de laje, e ele foi lá para orar, e através da oração eu me interessei, e o pastor Fábio, que já era do ministério, convidou eu para ir lá, mas através da vida deste homem de Deus, a minha vida foi mudada através desse ministério. Ele me deu uma oportunidade, e eu pude, pela misericórdia do Senhor, estar um tempo lá na sede. E aí aconteceu algumas coisas no ministério, e através do que aconteceu, o pastor Elias pediu para que nós pudéssemos descer aqui para o Indaiá, e nós estamos aqui há 8 para 9 anos glorificando o nome santo do Senhor. E eu não tenho muito o que falar do Ministério Mover de Deus no sentido de alcance, porque a Mover de Deus, no que tange a alcance, ela tem transformado a vida de pessoas. Nós temos relato de pessoa no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, na Bahia, em todos os lugares nós temos pessoas que foram impactadas por essa igreja. Então a Mover de Deus é uma igreja que ela tem impacto local, mas impacto nacional também, porque ganhamos muitas almas e foi pulverizada essas almas, estão aí trabalhando, ganham almas para o Senhor. E isso é a força da Mover de Deus. A força motriz da Mover de Deus está na mocidade, e isso eu não tenho dúvida. Eu quero deixar para você que me ouve, para você não desistir, porque com Deus tudo é possível. Quem olha para a gente acha que foi muito fácil chegar até aqui, mas foram noites e noites de lágrimas, de oração, de renúncia, mas até aqui eu posso dizer que a mão de Deus tem nos sustentado. Parabéns, igreja, parabéns, ministério, que Deus abençoe a todos. A igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Eu apenas cuido, mas hoje é motivo de celebração. Nós estamos felizes, porque eu posso afirmar que tudo, exatamente tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. E na sua vida, se você trilhar o caminho da obediência, não será diferente. Porque tudo aquilo que Deus tem te prometido é só uma questão de tempo.
assim o Senhor fará. Deus te abençoe e te guarde, e até a próxima oportunidade. Cada trecho dessa história compartilhada aqui é um lembrete de que esta igreja não é apenas um simples lugar ou prédio, mas um lar. Um espaço onde vidas se cruzam, corações se renovam e a fé é fortalecida. E assim, seguimos adiante, com o mesmo propósito que nos uniu desde o início: servir a Deus e a comunidade com amor e dedicação. Que esses 22 anos sejam apenas o início de uma história que se estenderá por muitos e muitos anos, alcançando pessoas e transformando vidas até que Ele venha. Porque tu estás comigo. Salmos 23, 4.